A sessão Que Saudade de Você é uma história no rádio. Faz parte da história de milhões de pessoas. São cartas escritas, são vidas contadas, narradas, e que a partir de agora você passa a ter também as cartas da saudade através do meu canal no YouTube Eli Correia Oficial. Que saudade de você! A história que a vida escreveu. Vamos a mais uma Carta da Saudade aqui no meu canal do YouTube Eli Correia Oficial. Aliás, a propósito, eu peço a todos vocês, se inscrevam, não apenas ouçam, não apenas assistam, se inscrevam e acionem o sininho. Todas as vezes que tivermos uma postagem, você vai ser avisada, você vai ser avisado, tá legal? É Eli Correia Oficial. YouTube Eli Correia Oficial. Repito, YouTube Eli Correia Oficial. E se inscreva, estou pedindo para você se inscrever para nós deixarmos o nosso canal bem forte. E convide todas as pessoas que você puder para também se inscreverem, tá bom? YouTube Eli Correia Oficial. A carta de hoje: o verdadeiro amor nunca morre. Foi nos anos 90 que, através do seu irmão Eunício, que Eusinete e Paulo se conheceram. Logo de cara foi aquela atração, aquela química. Paulo, 6 anos mais velho que Eusinete e bem mais experiente e vivido. Eusinete, uma mineira que veio para São Paulo com apenas 10 meses de idade, com os pais que lá em Minas não estavam bem de situação. Veio com mais 5 irmãos tentar a vida aqui em São Paulo. E moravam apenas em um cômodo. Eu digo, através do seu irmão Eunício, que Eusinete e Paulo se conheceram, porque Eunício que trouxe Paulo para almoçar um dia em casa. Foi Eunício que trouxe o amigo Paulo para almoçar um dia em casa. Eram motoristas, ajudantes de uma transportadora. E neste almoço, em que o Eunício trouxe o colega, trouxe o Paulo, é que Eusinete então o conheceu. Se conheceram, se gostaram e, incrível, começaram a namorar. Era um amor assim, coisa de louco. Sabe, escrito nas estrelas? É mais ou menos isso. Como se davam bem, como se entendiam, como se completavam. E diante de tanta paixão, em 94, Eusinete descobriu que estava grávida, esperando um filho de Paulo, mais precisamente, uma filha. Paulo, quando soube, ficou tão feliz que logo disse: vamos criar a nossa princesa da melhor maneira possível. Vamos criar a nossa princesa com o maior amor do mundo que for possível. E era assim que ele tratava a filha, ainda da barriga da mãe. Minha princesinha. Ele passava a mão assim na barriga da mãe grávida e dizia: ô, minha princesinha, aqui é o papai. Oi, princesinha, tá tudo bem com você? Tá tudo bem aí dentro? Paulo foi conversar então com o pai de Eusinete, um homem daqueles antigos, homem rude, que já foi logo dizendo: engravidou, tem que casar. Engravidou, aqui não tem conversa, tem que casar. E já vão morar juntos. Casar e já vão morar juntos. Nada de ficar um aqui e outro ali. Aqui não tem esse negócio não. E era justamente o que eles queriam. Era se casar e morar juntos, formar uma família. Até porque ela estava à espera de um bebê. Casaram e então alugaram uma pequena casa em um escadão ali na região de Diadema. E foram comprando os móveis, alguns usados, alguns assim, alguns até novos, alguns até meio gastos, mas uma pequena reforminha, melhoravam o visual daqueles móveis, mas todos viam, apesar das dificuldades financeiras, a felicidade do casal. A família fazia gosto daquela união, Todos viam que Eusinete era completamente apaixonada por Paulo, mas melhor ainda, correspondida. Ele também era apaixonado por Eusinete. Só que havia um problema.
Paulo gostava de beber. Paulo gostava de beber. Ficar em bar jogando sinuca. E por diversas vezes, Eusinete descobria que Paulo tinha chegado do serviço e, ao invés de vir para casa, tinha passado no bar. Foi lá jogar sinuca. Só de olhar para ele, ela já sabia. Ela olhava para ele: você passou no bar, você foi lá jogar sinuca. Infelizmente, era verdade, era o que ele tinha feito. Eusinete se entristecia muito com aquilo, mas se entristecia demais da conta. Chamava a atenção de Paulo, mas de nada adiantava. Paulo, quando bebia, era um. Quando estava sem beber, era outro. O tempo foi passando. A gravidez evoluindo. Mesmo com os problemas de bebida e de sinuca, o casal permanecia unido. Fizeram o enxoval da princesinha. Estava previsto para o bebê nascer no dia 15 de janeiro de 1995. No final da gravidez, Eusinete estava bem inchada. Bem inchada mesmo. Dezembro, época de calor, verão. Não se animava em sair de casa porque não havia roupa que coubesse nela. Não havia roupa para o tamanho em que ela estava, além de grávida, inchada. E eis que no dia 30 de dezembro, bem pertinho do Réveillon, Paulo vai até a casa de sua mãe antecipar os votos de Feliz Ano Novo, já que passaria com a esposa grávida praticamente de 9 meses em casa. Então ele não ia passar na casa de ninguém, muito menos na casa da mãe, porque ele tinha que passar com a esposa, que a qualquer momento ia ganhar o bebê, praticamente grávida de 9 meses. Passou antes de ir na casa da mãe, no bar da sua irmã, a Janice, que ele gostava muito, e para variar, bebeu. Tomou umas cervejas e sabe lá o que mais. Naquela época, já no final dos anos 90, não havia celular para se comunicar. E Eusinete, com aquele barrigão, inchada, prestes a ganhar o bebê, mas bem pertinho mesmo de ganhar nenê, ficou esperando Paulo chegar. E ficou esperando. Paulo que foi desejar um feliz ano novo para a mãe. Paulo que, obviamente, passou no bar da Janice. Mas, poxa, já era hora de ter chegado, já podia ter chegado. Só à noitinha, no dia 30 de dezembro, que Paulo se despediu de sua irmã, dizendo que ia para casa. Só à noitinha. A irmã deu um beijo e um passe de ônibus e ele se despediu. Mais para frente, Paulo decidiu ir para casa a pé, devagarinho. E para ir para casa, precisava atravessar a Imigrantes, já que a casa dele era do outro lado da pista. Então, ele tinha passado na casa da mãe, tinha passado no bar da irmã, bebeu lá alguma coisa e agora vinha vindo embora, já à noitinha. E ele caminhava pelo acostamento, vinha vindo caminhando pelo acostamento, até a hora de chegar ao ponto em que ele tinha que atravessar a pista, já que ele morava do outro lado da pista. Então ele caminhava pelo acostamento, caminhava, até chegar ao ponto em que ele tinha que atravessar. Quando um ônibus da companhia Breda vem vindo e não o vê, e o atropela, e passa por cima de Paulo. Não se sabe se o motorista não percebeu, mas a verdade é que ele não parou para prestar socorro. Paulo morreu na hora. Absolutamente ninguém o socorreu naquele momento, porque foi algo assim tão instantâneo que o ônibus passou por cima e ele ficou. Enquanto isso, em casa, Eusinete, preocupada com o marido, esperando o esposo, esperando o marido, preocupada com a gravidez, preocupada com o barrigão, está prestes a ganhar o bebê a qualquer momento, passou a noite em claro, sem ter nenhuma notícia dele. Não tinha notícia, não teve notícia do marido. Quando já na manhã do dia 31, chegam policiais com um saco preto. Trazendo coisas de Paulo dentro daquele saco, tipo saco de lixo assim, um saco preto. Carteira, óculos, roupas, e perguntando se era ali que morava Paulo.
E se ela, o que era do Paulo? Ela disse: eu sou a esposa, meu nome é Eusinete. A senhora reconhece essas coisas que estão aqui dentro? E quando abriu aquele saco e pôde ver carteira, roupas, óculos, ela, grávida de 9 meses, bem pertinho de dar à luz, entra em desespero. Começa a chorar, começa a gritar: sim, sim, é do Paulo, meu marido. O que aconteceu? O que houve? Sim, o que aconteceu? O que houve? Eram roupas de Paulo, eram coisas de Paulo. O desespero passou a ser tão grande que Eusinete ficou que nem barata tonta, assim, sabe, em círculo, não sabia o que fazer, não sabia o que falar. E com apenas 26 anos, o amor da sua vida, há poucos dias de ser pai, talvez fosse pai até já no dia seguinte, perdia sua vida na Imigrantes, atropelado por um ônibus. Sem ter tempo de conhecer a sua princesinha, que nasceria no dia 10 de janeiro, Paulo foi sepultado no dia de ano. Ele ainda passou antes para desejar um feliz ano novo para a mãe. Passou no bar da Janice, onde bebeu alguma coisa, para desejar também um feliz ano novo. E que não passaria o ano novo na casa de ninguém, porque ele tinha que ficar com a esposa, que estava com aquele barrigão de 9 meses. Sem ter tempo de conhecer a sua princesinha, Paulo se despediu exatamente na passagem do ano. Uma tragédia impossível de ser superada pela esposa, que passou anos da sua vida perguntando o porquê e sem aceitar a morte do marido. Eusinete acabou voltando para a casa dos pais, que ajudaram a criar a filha, que aliás foi muito bem criada. Hoje essa filha tem 23 anos. E essa filha sou eu, casada e mãe de um filho lindo, chamado Lorenzo. Passei a minha vida inteira imaginando como seria a minha vida com o meu pai, como seria a nossa vida. Familiares dizem que Eusinete era uma pessoa muito feliz antes da morte de Paulo, porque desde que eu conheço a minha mãe, eu nunca a vi sorrir, eu nunca a vi feliz. Mas minha família diz: olha, antes do teu pai morrer, a tua mãe era uma alegria, apesar das bebidas dele. Apesar das bebidas dele, mas ela era uma mulher feliz, porque ela amava seu pai. Só que eu, desde quando nasci, não vi ainda um sorriso gostoso nos lábios da minha mãe. Porque falta-lhe a metade que foi embora naquele final de ano, naquele 30 de dezembro de 95, o meu pai. Entendo que superar uma perda assim, só mesmo com a ajuda de Deus. Somente Ele para consolar, para confortar. Decidi escrever em meu corpo, decidi tatuar: o verdadeiro amor nunca morre. Pois queria eternizar esse amor pelo meu pai e de minha mãe, pois tenho certeza que nem a morte fez diminuir ou muito menos acabar com esse amor. Hoje entendi que os bons vão embora cedo, mas digo todos os dias: pai, que saudade de você. Saiba que até hoje, pai, eu cuido da mãe com tanto amor, com tanto carinho, como se você estivesse aqui, como você faria se estivesse vivo. Beijos aí no céu de sua filha, que você não conheceu. Apenas dentro da barriga da minha mãe, você acariciava a barriga dela e me chamava de princesinha. Hoje sua princesinha já é mãe também. Já lhe deu um neto. Sou eu, Thaís Alves de Araújo Carvalho, dizendo: papai, que saudade de você. É mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você!